Olá, quem vos fala é a missionária Carla Honorato e estou passando por aqui para que nós façamos a nossa leitura, né? Mergulhemos na palavra de Deus, no Novo Testamento. E hoje vamos fazer a leitura do capítulo 9 e 10 do Evangelho de Mateus. Você que passou por aí neste canal, eu quero te convidar a estar compartilhando esse conteúdo e a ficar comigo até o final. E peço também, se você gostou, curta e compartilhe. E outra, se você puder se inscrever no meu canal, eu te agradeço, que Deus te abençoe e vamos continuar essa leitura. É uma jornada onde nós iniciamos a leitura dia 4 de agosto e vamos terminar no final de março de 2026. Que Deus nos abençoe, fique conosco. Vamos partir para a nossa leitura agora? Então vamos lá, pega a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta e vamos lá. Vou começar a partir do capítulo 9, versículo 1. Vou começar a ler, acompanhe comigo. E caso você tenha alguma dúvida, você anote a sua dúvida e pode estar postando aí no chat perguntas que com certeza eu vou estar lhe respondendo, tá bom? Então vamos lá. Verso 1 do capítulo 9. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer então, perdoados teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E, levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, a multidão, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus, versículo 9, ainda do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Jesus come com pescadores. Verso 10 do capítulo 9 de Mateus. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos, pecadores, vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Do jejum. Verso 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: Podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velha, porque o remendo da veste, e fica maior a rotura. Verso 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ambos se conservam. O pedido de um chefe. Versículo 18 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Versículo 19. A cura de uma mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia, e tomando os seus discípulos, e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Verso 23, a ressurreição da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Aí no verso 25 vai dizer assim: Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. A cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou:
credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Amém? Vamos lá. A cura de um mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus. Verso 32 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus ainda. Verso 32. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e, expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Misericórdia. Jesus ia por toda parte fazendo bem, e a seara e os trabalhadores. Verso 35. E percorria Jesus todas as cidades povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Versículo 37. E então se dirigiu aos seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Agora vamos partir para o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1. Verso 1 do capítulo 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. As instruções para os 12, a partir do verso 5 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Vamos lá, versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade dos samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes e de graça dai. Não vos proveis de ouro, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno. Aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Agora, as admoestações, verso 16 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Aquele que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte, outro irmão e pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra progenitores, os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Os estímulos. Versículo 24 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Os discípulos não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta
ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo, as Escrituras, dizei-o à plena luz. O que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem consentimento de vosso Pai? E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que a muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. As dificuldades, verso 34 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Não penseis que vim para trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama ao seu filho e a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Amém? E os últimos versículos do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que vamos ler, as recompensas, versículo 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Até aqui, né? Que palavra maravilhosa que a gente acabou de ler. Gente, como é precioso a gente poder ler a palavra de Deus, conhecer mais do nosso Senhor. E a gente pode ter, né, reflexões maravilhosas. É interessante que o texto que nós lemos, uma boa parte está em vermelho na minha Bíblia, que significa que foram falas do próprio Senhor Jesus Cristo para nós, né? Porque ele ensina, no caso, os 12 apóstolos a estar, né, o seguindo. E isso serve de lição para nós, que aceitamos o Senhor Jesus, que reconhecemos ele como nosso Senhor e Salvador, e que decidimos levar uma vida, né, que louva ao Senhor, uma vida de adoração, uma vida de entrega, de renúncia, porque ele fala que aquele que não se nega a si mesmo, né, e que não toma a sua cruz e vai seguir ele de qualquer maneira, não é digno dele, porque não se segue Jesus de qualquer maneira. Primeiro precisamos renunciar ao nosso eu, né? Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Amém? Aí sim somos dignos da sua glória, dignos do seu poder, dignos da sua autoridade. Quando a gente lê aqui o capítulo 9, a gente consegue perceber o Senhor, né, curando toda sorte de enfermidade. Eu não sei o que talvez você possa estar atravessando por um momento de enfermidade na sua vida, ou às vezes é um familiar seu, um conhecido seu, mas eu quero te dizer que você tem um Deus todo-poderoso. O Senhor Jesus Cristo pode todas as coisas, Ele pode te curar. E eu profetizo nessa noite, na tua vida e na tua casa, cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade sai agora. Em nome de Jesus, não adianta o diabo tentar te perseguir, a doença, porque já está repreendida. Se essa doença, a cura tenha que ser através da medicina, que Deus venha usar o médico, que o tratamento venha dar certo em nome de Jesus Cristo, porque Deus deixou também os médicos. Foram criados pelo Senhor para cuidar da nossa saúde. Sabia disso? Então nem sempre Deus cura instantaneamente, cura através do médico. Mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus lhe dê sabedoria, lhe dê autoridade, que você, em nome de Jesus, use esta autoridade para que você cure, para que você expulse o mal. Você é cheio da autoridade de Cristo porque você recebeu Cristo como seu único Salvador e o Espírito Santo de Deus está em você. E para finalizar, né, ele vai escolhe os 12 que o seguem, mas ele deixa, né, uma instrução mesmo. Curar enfermos, lá no capítulo 10, verso 8. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos e expelir demônios. De graça recebeste e de graça dai. Amém? Tudo que você tem, de graça você recebeu, então de graça dai. Jesus não cura por dinheiro. Jesus não, o coração de Jesus não está nessas coisas. O coração de Jesus está que você entregue o seu coração a Ele verdadeiramente. O Senhor Jesus, Ele veio para os doentes, Ele veio para aqueles que são pecadores. Tanto é que a gente viu no capítulo 9, no versículo 10, fala, Jesus come com os pecadores, porque Ele veio para salvar. E Jesus, Ele quer te salvar, Ele quer salvar a tua família. Vamos orar?
Pensa naquela pessoa que você sabe que ninguém tá dando nada por ela, mas que Jesus quer salvar e que você quer ver ela aceitando Jesus. Vamos orar por ela? Pensa nela. Se você quiser escrever o nome dela embaixo, pra gente estar orando, postar o seu pedido de oração, vamos orar. Ó Deus querido, muito obrigada mais uma vez por essa leitura bíblica. Obrigada pelos ensinamentos, obrigada porque o Senhor é o nosso Deus. Deus, eu te peço em nome de Jesus, toca este coração que ouviu esta palavra, alegra o coração, traga paz interior, cura física, cura emocional e espiritual. Em nome de Jesus eu te dou uma ordem, mal sai desta vida agora, em nome de Jesus Cristo. Enfermidade, saia desta vida agora, em nome de Jesus. Discórdia na família, todo mal mandado, saia agora, em nome de Jesus. Que a bonança chega, que o milagre chega. Aquele que não te conhece, Senhor, que a salvação chegue neste coração. Espírito Santo, toca no coração e a quebranta. Que haja conversão genuína, que haja cura. Toca do alto da cabeça, a planta dos pés desta vida, Senhor, e traga, Pai querido, a cura, o alívio, a alegria, a paz do Senhor e a salvação. Assim eu oro a Ti, agradecida no nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Vamos estar lendo Mateus, o Evangelho de Mateus, o capítulo 11 e 12 do Evangelho de Mateus. Te espero até lá. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe. Um grande beijo. Até lá. Tchau, tchau.